Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada por poder estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência e todos os meus estudos. Meu nome é Marcela Baquim, sou consultora e psicóloga de formação e sou sócia fundadora da Tessá Impacto, que trabalha com soluções estratégicas para o impacto positivo. Vou aqui fazer uma apresentação para vocês, falando sobre o que é empreender em tempos de crise, tá bom? Deixa eu passar aqui. Bom, eu sou Marcela, como vocês podem ver aqui, sou psicóloga, tenho muita experiência em desenvolvimento de estratégias de impacto social e econômico, um pouco ambiental também. Liderei muitos programas de parceria público-privada, já liderei mais de 250 projetos, com um impacto direto em mais de 20 mil pessoas. A Tessá tem grande especialidade em trabalhar com os ODS, buscando construir alternativas e projetos e propostas para o impacto positivo nos territórios que ela atua. Falando um pouco mais da Tessá, a gente trabalha muito relacionado com uma visão sistêmica e conectando diferentes atores para construir esses desenhos de impacto positivo. A gente tem experiência de mais de 2 anos, 30 projetos desenvolvidos e mais, em média, 5 mil pessoas diretamente impactadas. Nossas especialidades são relacionadas com resíduos sólidos, voluntariado, desenvolvimento econômico e empreendedorismo, juventude e organizações sociais. Aqui trago um pouco da experiência da Tessá e principalmente o nosso propósito de trabalhar bastante alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 ODS, e a gente sempre busca atrelar as nossas atuações aos ODS sem deixar ninguém para trás, tá bom? Bom, vamos direto ao ponto, teve essa breve apresentação, mas agora a gente vai falar de empreendendo em tempos de crise, né? A gente já viveu outros tipos de crise econômica, o que impactava muito a vida do empreendedor, mas do jeito que essa crise do Covid-19 trouxe para a gente, foi um momento onde muitos empreendedores se questionaram, e agora? O que vai ser? E aí, eu trago uma reflexão para vocês que o empreendedor e o empreendimento muitas vezes se confundem, né? Então, sempre quando alguém fala, sabe a Marcela? Qual a Marcela da Tessá? Não, sabe a Tessá? Qual a Tessá que é da Marcela? Então, na nossa vida empreendedora, o empreendedor e o empreendimento se confundem muito. E num momento como esse, é muito importante a gente identificar quem é o empreendedor. O empreendedor é a Marcela, o empreendedor é o seu Antônio, o empreendedor é a Dona Maria, e não necessariamente estão em crise. O empreendimento que precisou ser fechado, o empreendimento que perdeu a sua rentabilidade, o empreendimento que teve o seu desafio pelo momento da crise, de fato está em crise e precisa ser repensado. Mas onde de fato está a crise? E a crise muitas vezes pode se confundir, porque a Marcela também, quando se viu parada com poucos projetos, também ficou um pouco depressiva, um pouco descrente, se questionando sobre o futuro. Então, óbvio que a crise no empreendimento também impacta o empreendedor, mas eu acho que vale olhar separadamente para os dois para entender. A crise da Marcela é financeira, é emocional, é de saúde, é de preocupação com o futuro. Qual que é a crise da Marcela? E a do empreendimento? É de fluxo de caixa, é de finanças. Do que se trata? A gente precisa saber dividir essas questões. E aí, tempos de crise, o que acontece com a sensação que acontece com a gente, né? Perdeu o chão, meu cérebro congelou, eu não sei o que fazer, eu perdi tudo. Às vezes a gente acha que nunca isso vai passar, e essa crise de fato traz esse olhar de, putz, quando vai passar? A gente não sabe, mas espero que ela passe. E eu acredito que vai passar. Quando a gente não sabe. E tudo isso gera muito tristeza, muita angústia, vazio, desespero e essa sensação de, meu Deus, e agora? O que vai ser da gente?
Então, os momentos de crise são os momentos que deixam a gente bastante vulneráveis. Bom, e aí, trazendo o meu lado psicóloga e falando sobre esse momento de ruptura, eu trago o que os psicólogos, os estudiosos estudaram sobre essa crise extrema que é a morte. E os psicólogos estudaram muito as fases do luto, né? A partir da morte de uma pessoa, existem algumas fases que acontecem com o indivíduo e que os psicólogos chamam de as fases do luto, e eu vou contar um pouco para vocês, porque eu entendo que nessa pandemia ela também pode ter te atingido, porque me atingiu, porque é uma ruptura, um momento de ruptura. Então, no começo, a gente nega, não é comigo, imagina, não é nada, vai passar rapidinho, você vai ver, a vacina vai chegar em 2 meses, a ciência está avançada, não é nada. Putz, mata pouco, né? E aí a gente vai negando, é bobeira, eu tô bem, tá tudo bem, não é comigo. Depois, a ficha cai. E a gente vai para um momento de ter raiva e ficar muito bravo com o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Não é justo, o outro é o culpado por isso, então a culpa é de quem inventou essa pandemia, e aí depois a culpa é de quem viajou e trouxe essa pandemia e tal. E aí depois, quando a gente entende que também a raiva não melhora a nossa condição, a gente cai na depressão. Eu me odeio, eu não sirvo pra nada, eu nunca mais vai ser como antigamente, o mundo perdeu a cor, eu não sei mais o que fazer. E aí esse é o fundo do processo das fases do luto. E aí a partir dele a gente vai assimilando e começa a barganhar com a crise e com a ruptura. Bom, se eu fizer tudo certinho, a vacina vai chegar. Se eu obedecer os critérios da Anvisa, da OMS, isso não vai me atingir. Eu faço qualquer coisa se eu conseguir abrir o meu empreendimento. E aí você vai barganhando até uma hora que a gente não sabe, né? A gente vai ficando resiliente e a gente aceita. Tá bom, a gente aceita. Se vai ser assim, vamos confiar que vai dar certo, vamos buscar outras alternativas. E eu trago esse momento das fases do luto para falar com vocês, porque é muito importante que a gente reflita também em que fase a gente está, para entender que são fases e que a gente pode sentir negação e depressão no mesmo momento, que a gente pode sentir raiva e barganha em outro momento. Não necessariamente a gente precisa estar em uma, mas a gente passa por ela sim para conseguir chegar até a aceitação. Bom, e aí quando a gente aceita, uma das grandes questões que vem sendo faladas no ecossistema empreendedor é se reinventar. Mas o que é isso, né? Como que eu faço? Se reinventar, como assim? Eu vou ter que mudar de profissão, vou ter que parar de fazer o que eu faço, vou ter que ter outro negócio? E aí eu trago algumas reflexões para vocês de como começar o processo de reinvenção, e ele é muito através do autoconhecimento, é do empreendedor se conhecer bastante e também conhecer o seu negócio a fundo. O empreendedor está bastante conectado com o seu propósito e entender o porquê que ele está empreendendo aquilo daquele jeito, daquela forma, né? Se conectar com o propósito que fez ele fazer tudo isso, perseverar, acreditar que, independentemente do que está lá fora, eu me estruturando e eu insistindo dentro do meu propósito, isso pode dar certo. Ter resiliência. Resiliência é a sua capacidade de passar por momentos difíceis e voltar para o seu equilíbrio. Então, resiliência é bastante importante, e um elemento que eu coloco aqui em destaque, até longe das caixinhas das outras coisas, que é a rede de apoio. É muito importante a gente se conectar com a nossa rede de apoio. E a nossa rede de apoio pode ser a nossa família, a nossa rede de apoio pode ser atores do mesmo setor que a gente. A rede de apoio pode ser uma consultoria que já trabalhou com a gente, que pode bater um papo, amigos, concorrentes podem ser rede de apoio.
Você ligar para o cara tá com a mesma dor que você. Você ligar e falar o que você tá fazendo, como você tá, como a gente pode apoiar, né? Então, rede de apoio é super importante. Eu acho que é um grande diferencial na reinvenção, porque às vezes as pessoas veem você e seu empreendimento de fora e podem trazer esse olhar de fora que contribui como se fosse uma consultoria, como se fosse uma psicóloga, esse olhar de fora que traz insights, que faz a gente se ver de outra forma. A rede de apoio é muito importante para isso também. Bom, e aí, eu já disse que não tem forma para reinvenção, trouxe alguns elementos sobre como chegar até lá, mas eu vou contar um pouco da minha história, da minha crise, nesse momento de crise. Eu tenho a consultoria, a Tessai, e eu tinha 4 contratos planejados para 2020, e como os meus contratos começam mais para março, abril, entre final de fevereiro e começo de março, eu estava fazendo uma viagem, também a trabalho. Uma viagem, eu fui para um congresso na ONU, que na última semana foi cancelado, mas, enfim, pelo menos tiveram algumas reuniões. Chama CSW64, que foi em Nova York, estava em Nova York para esse encontro, que fala sobre equidade de gênero. E aí, estava lá, começou a história da pandemia virar pandemia, porque antes era algo que estava acontecendo na China, quando eu fui. E aí, quando eu voltei, tive que voltar fugida, porque os voos de Nova York para o Brasil estavam sendo cancelados todos. Eu ia voltar dia 21 de março, acabei tendo que voltar dia 16 de março. E cheguei aqui, o telefone começou a tocar, contrato cancelado, não dá mais para executar esse porque a comunidade fechou e tal. E sobrou um contrato para mim. E aí, na primeira semana eu fiquei meio assim, meio atenta. Na segunda semana eu comecei a falar com as pessoas que estavam na mesma. Até que eu pensei muito sobre os privilégios que eu tive ao longo da minha trajetória profissional e que eu pude construir uma segurança que a Tessá estava em crise porque perdeu 3 contratos, mas a Marcela estava segura, porque eu tinha construído uma estrutura que eu aguentava durante bastante tempo ficar sem ter uma remuneração. Então, o que eu fiz? Falei, bom, então eu que trabalho com empreendedorismo há muitos anos, vou desenvolver uma metodologia para ajudar empreendedores a se pensarem nesse momento. E esbarrei aqui no computador, aqui estão a parte da metodologia que eu desenvolvi e que eu vou compartilhar com vocês, que tem a ver com o empreendedor pensar em quais são os seus ativos, numa primeira etapa. Então, eu estou aqui nessa crise, quais são os meus ativos, e a gente já vai falar sobre o que são ativos. Depois, olhar para as finanças, olhar para o dinheiro, olhar para qual é a saúde financeira dele, para depois pensar em oportunidades. Então, vamos falar o que são ativos potenciais e patrimônios. Suas habilidades, utensílios ociosos, estoque, bens, reservas financeiras, automóveis, retalhos. Por exemplo, a gente fez assessoria para uma confecção de mulheres artesãs que tinham vários retalhos ali sobrando. Isso é um ativo que elas puderam fazer máscaras de algo que seria descartado ou utilizado em algum projeto. Elas transformaram em atividade, produto e renda. Sobra de materiais, conhecimento dos sócios, conhecimento do empreendedor. Às vezes eu tenho um negócio, ele tem uma atividade, mas eu sei falar inglês. Então eu vou dar aula de inglês online para pessoas que tenham, comecem a me oferecer por uma habilidade minha, por um conhecimento meu, ou até mesmo na minha equipe. Eu tenho uma equipe fixa que eu não consigo operar com ela hoje, mas o que a minha equipe pode ajudar? Quais são as competências da minha equipe para a gente poder se reinventar de alguma forma? E rede de apoio também é ativo. Rede de apoio eu tenho um amigo que precisa de aula de inglês. Eu vou ligar para ele e vou falar, quer fazer aula de inglês comigo?
Eu tenho alguém na minha família que tem uma receita de bolo de goiabada com queijo delicioso. E eu sei fazer muito bem. Eu vou pedir para essa pessoa vir fazer bolo e a gente vai vender bolo. Enfim, estou trazendo exemplos simples aqui e sei que a realidade nem sempre é tão simples, mas tentem abstrair um pouquinho para pensar o que a sua rede de apoio pode te ajudar como ativos e potenciais para você se fortalecer nesse momento. Finanças. Aí é uma parte um pouco... Então, a partir de você entender o que você tem, você vai olhar para qual é essa saúde financeira. Então, entender se você tem empréstimos, financiamentos atuais, se você tem dívidas com fornecedores, se você tem uma alocação de imóveis, qual a quantidade de funcionários, salários, contas fixas, prazos, médios de pagamento, entender a questão financeira do seu negócio. Mas finanças não são só negativas. Você pode ter reserva, você pode ter contas a receber, entradas de parcelamentos do seu negócio. Também é importante olhar para isso e entender qual é o tamanho do buraco, qual é o tamanho da sobra que vai fazer você aguentar durante quanto tempo. Para entender qual é o meu fôlego, quantos meses o que eu tenho em caixa cobre as minhas despesas fixas. Para essa atividade, eu sempre indico consulte um especialista da sua rede de apoio, porque às vezes o empreendedor também traz um olhar otimista, né? Muitas vezes ele tem o custo fixo de 4 mil e ele tem lá 10 mil, ele fala, não, agora que eu estou parado dá 3 meses. Mas ele não lembrou de um imposto que chega em determinado mês, ele não lembrou de outras questões que precisam ser estimadas com muita precisão. Então, no momento de crise, você pode pedir ajuda para alguém conseguir olhar de fora e ter também um olhar mais frio, mais preciso sobre a sua situação, para você poder entender qual é o seu fôlego. E aí também, dentro desse panorama financeiro, a gente traz uma opção que são recalcular a rota. O que é recalcular a rota? Você tem um aluguel, você chegou a falar com o seu inquilino, não, com quem aluga o imóvel para você, se tem como negociar o aluguel? Sim, não, muitas pessoas que alugam estão fazendo uma cessão de 30%, 40%, um desconto, uma carência. Então, isso também é uma possibilidade. Outra questão é acesso a crédito. A gente sabe que nesse momento várias linhas de crédito foram abertas a baixo custo e, para isso, também consulte um especialista da sua rede de apoio. É super perigoso a gente tomar decisão na emoção, no desespero. Consulte um especialista, avalie, avalie como que ele pode te ajudar a entender qual é a melhor linha de crédito e se de fato você precisa disso. A gente está aqui, né, num evento da roça, eu estou aqui num hotel fazenda em Igarapé e acabaram de me trazer jabuticabas. Então, acredito que veio a calhar, né? Enfim. Então, voltando aqui ao recalculando a rota, entenda seus funcionários, como que tá? Deu para colocar eles no benefício do governo, dos 3 meses? Vamos diminuir a jornada? Tem alguém que já estava querendo sair e que essa pode ser uma oportunidade? Converse, dialogue, recalcule a rota, tá bom? E aí, mas o que eu vou fazer enquanto não retoma? Atividades que você não fazia enquanto você estava funcionando, ou por falta de tempo, ou por falta de prioridade, ou porque você não gostava de fazer. Reformas, renovações, balanços financeiros, estudos aprofundados das suas finanças, estudos de melhoria, estudo pessoal. Nesse momento, vai aprender inglês se você não sabe, vai fazer um treinamento de gestão se você está precisando, vai fazer um treinamento técnico numa inovação que vai potencializar o seu negócio. Então, se você é um produtor, qual é a tecnologia que está sendo usada para a colheita, para o plantio? Enfim, vai se aprimorar também.
Outra possibilidade é treine a sua equipe. Enquanto você não pode atender ao público, enquanto você está no momento da crise, você pode treinar a sua equipe para as melhorias que você já enxergava antes e nunca tinha tempo de fazer porque estava nessa correria. Teste novas receitas, teste novos modelos, se repense, né? Faça um mergulho interno para vocês pensarem em como se preparar para a retomada. Comunicação, muita gente vê muita gente produzindo conteúdo, fazendo live, se coloque para ser visto nesse momento onde a gente está encontrando poucas pessoas e faça parcerias. Fazer parcerias aumenta a sua rede de apoio e aumenta o seu potencial também. Tudo isso se preparando para a retomada. Por fim, queria falar para vocês que empreender é uma jornada, né? Nem sempre o caminho é plano e o importante, o recado final que eu quero deixar para vocês é que, do mesmo jeito que muitas vezes a gente planeja para pensar em quais obstáculos a gente vai ter e como a gente vai superar, a gente também precisa estar atento para pensar em quais são as oportunidades, né? Nesse momento, assim, dica de ouro para o empreendedor é o empreendedor ele tem que estar atento para quando a oportunidade chegar, ele entender que é uma oportunidade e ele poder agarrar. As mudanças que o seu setor está vivendo nesse momento podem vir cheias de oportunidade. E como você já está nele, você não vai ser um aventureiro dessas oportunidades. Você vai ser alguém que já conhece o setor e que entendeu que aquilo é uma oportunidade adicional para o seu negócio e para o seu setor. Então, eu joguei tênis desde que eu sou pequena e o meu treinador, ele falava, você tem que ficar pulando para jogar, né? Quando você está esperando a bola, você fica ali dando uns saltinhos, porque independente para onde a bola vier, de que lado a bola vier, você já está pronta para ir atrás dela. Então, é um pouco esse o paralelo que eu trago para vocês, de que esse momento é um momento de vocês fazerem um mergulho dentro de vocês e do negócio de vocês e de observar muito o que está acontecendo, porque só assim vocês vão conseguir ficar alertas às oportunidades que esse novo momento pode trazer. Ser empreendedor também é isso. E por fim, queria contar para vocês que trabalham no setor rural, no setor do turismo, que a Tessá, na pandemia, uma das ações que ela fez, além do programa de voluntariado que a gente faz com os empreendedorismo da nossa rede, a gente se juntou com a Turismo 360 Consultoria para fazer um programa de voluntariado para empreendedores da cadeia do turismo, porque a gente sabia que essa é uma cadeia bastante impactada pela crise do Covid-19 e que por isso, então, a gente uniu duas consultorias, Tessá e Turismo 360, para poder apoiar vocês, empreendedores dessa rede, dessa cadeia. Quem se interessar, é só entrar em contato ou comigo pelo Instagram da Tessá Impacto ou com a Turismo 360 pelo Instagram deles, que é @Turismo 360 Consultoria, para a gente conseguir selecionar vocês para fazerem uma assessoria voluntária, uma conversa, que é uma conversa de bastante acolhimento, onde a gente passa por parte dessa metodologia, mas que a gente também traz referências, onde a gente também faz alguns estudos aprofundados para poder apoiar o empreendedor, tá bom? Queria mais uma vez agradecer a Ana Roque pelo convite, agradecer a vocês por toda a oportunidade e me colocar à disposição com os meus contatos para que vocês possam, caso precisem de ajuda para pensar nessa reinvenção, para olhar para o futuro, mesmo durante essa crise, que vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pela participação, boa sorte para vocês, parabéns pela iniciativa desse encontro maravilhoso que vocês estão fazendo e muito obrigada.